Muito boa tarde. Eu normalmente costumo dizer muito bom dia, mas hoje, pela primeira vez, digo muito boa tarde. Irmãos, irmãs, e é bom, eu admito já desde o princípio que é bom, é uma alegria vos ver aqui. Sei que muitos estão aqui por convite, muitos estão aqui talvez por mera curiosidade, não é? Alguns até podem estar aqui tipo como um teste, sabem aquela... Quando queres ser um membro da igreja tens aquele free trial, que é aquele dia gratuito para testar, para ver se queres te tornar membro, não é? Sim, como? Como espias, opa, esperemos que não. Não temos nada também que de valor para roubar e o mais de valor que temos é Cristo, por isso ninguém nos consegue arrancar Cristo das nossas vidas, não é? Mas claro, uma das coisas que eu queria desde já que ficasse imprimido nas vossas mentes é que compreendam que o propósito principal desta reunião é louvar e conhecer o Deus triuno, revelado em Jesus Cristo e na sua Palavra Santa, a Sagrada Escritura. Está bem? Tenham isso imprimidos na vossa mente. Não estão aqui por mim, não estão aqui por causa da comida, estão aqui para conhecer o Deus triuno através da Palavra e louvá-lo. Agora e para sempre. Amém. Não é? E claro, crescendo no conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Até o apóstolo João, disse em capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E já perto da sua morte, Jesus Cristo, na sua oração ao Pai, por nós, seguidores, disse: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então está aí o propósito para o nosso entendimento da palavra de hoje, para nós sermos santificados, para adorarmos melhor aquele com quem vamos estar para sempre ou não. E aí é que está o nosso dilema, não é? Mas hoje dedicamos este tempo à palavra de Deus. Por isso peço que tenham uma Bíblia na mão, vamos ler vários versículos, entender mais sobre a vontade de Deus para as nossas vidas e também aplicá-las e transformar as nossas vidas para o obedecer. Não é? Nós temos como costume fazer uma pregação expositiva, verso a verso, capítulo a capítulo, e então começaremos hoje na primeira carta a João. Por favor, peguem nas suas Bíblias em mão e virem a página para a primeira carta de João. Primeira carta de João. Vamos focar esta manhã nos primeiros 4 versículos. 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Os primeiros 4 versículos. E lemos juntos a Santa e Sagrada Escritura, começando no verso 1 até o 4. Então acompanhem enquanto eu leio em voz alta, está bem? Isto é a palavra viva de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Orarei para que Deus abençoe esta mensagem. Juntem-se, por favor. Deus grande Pai, agradecemos outra vez este momento agora, enquanto examinamos nós próprios, mediante o filtro da sua palavra. E, grande Pai, pedimos que hajas, através do seu Espírito, para revelar o teu Filho e nisso teres toda a glória. Então pedimos, Pai, que aceites a nossa audição da palavra como um ato de louvor. Em nome de Jesus Cristo e para a sua glória pedimos. Amém. Esta carta é uma carta, 1 João. Pensamos que foi escrita a meados de 80, 95 a.C. Então, já foi há muito tempo, não é? E foi escrita por um dos apóstolos escolhidos pelo próprio Jesus Cristo. Lembram-se? Ele escolheu 12, depois um o traiu, não é? O Judas.
E ele então depois escolheram um outro, mas um dos primeiros apóstolos a ser escolhido foi o que escreveu esta carta, o apóstolo João. Ele, nesta altura, já se encontrava velhinho, nos seus 90 anos, mas cheio de sabedoria e ainda com a autoridade apostólica que lhe fora dada pelo Senhor Jesus Cristo, ele supervisionava uma rede de igrejas em Éfeso, que era na província romana da Ásia, região que hoje corresponde ao oeste da Turquia, para aqueles que sabem de geografia. Quando esta carta foi escrita, vocês têm que relembrar que já há 60 anos tinham passado desde a ascensão de Jesus Cristo. Portanto, Jesus viveu, não é, durante os seus 30 e tal anos, e depois foi morto na cruz, ressuscitou 40 dias com os seus discípulos e depois ascendeu. E a partir daí, 60 anos depois, é onde se encontra a altura onde esta carta foi escrita. Não, agora nós pensamos naquela altura, quando as suas testemunhas viram a ressurreição de Jesus Cristo, viram Jesus Cristo em carne e osso, após ter ressuscitado, muitos dos seus discípulos foram ordenados a serem suas testemunhas deste evento. Sua morte, sua vida, morte, ressurreição, para o perdão dos pecados. E isto era uma testemunha para ser proclamada em Judeia, Samária e até aos confins da terra, até que chegou a nós, aqui na Madeira, não é? E essa foi a missão deles e também nossa como igreja, e já foi dito pelo pastor Jason. E ao receberem o poder do Espírito Santo, em Atos 2, que nós entendemos lá, os discípulos se tornaram muito zelosos para ser testemunhas com o poder do Espírito Santo, zelosos a proclamar esta mensagem do Evangelho. E esta mensagem salva milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Esses novos crentes desfrutaram inicialmente uma boa comunhão, amor, amizade, partilha de bens entre eles, conforme o ensinamento dos apóstolos que fora deixado por eles e da Sagrada Escritura que alguns deles já conheciam do Antigo Testamento. Para termos uma melhor noção desse contexto, precisamos de ler Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Se alguém de vós não sabe ir lá ter, não se preocupem que eu vou ler em voz alta, está bem? Para termos melhor noção do contexto daquela igreja primórdia, inicial, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Então, por favor, acompanhem comigo. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isto era a saúde da igreja no primeiro século. Agora, poderia-se pensar que a comunhão destes primeiros crentes que acreditavam no testemunho apostólico, presenciavam ainda sinais e maravilhas e se amavam, só iria ficar melhor e crescer e fortalecer. Mas, à medida que a igreja foi expandindo, aumentando, crescendo, também aumentou a oposição e perseguição. Por exemplo, Estevão foi apedrejado em Atos 7, os crentes de Deus foram dispersos, forçados a trabalhar e privados dos seus salários, conforme relata o irmão de Jesus, Tiago. Paulo, antes perseguia a igreja, não é? Matava, perseguia os crentes até ser sido confrontado por Jesus Cristo e depois de ser tornado cristão, foi perseguido ele próprio, apedrejado, matado, espancado. Pensavam que estava morto, mas foi espancado e perseguido. Teve Pedro, que foi preso. Temos o irmão do apóstolo João, Tiago, também ele apóstolo, foi morto. A perseguição aumentou. A opressão aumentou. E essas perseguições provavelmente enfraqueceram a fé de alguns.
que estavam lá presentes, tendo certamente afetado a paz, a comunhão e a vida de muitos. Mas, surpreendentemente, uma das causas da ruptura da unidade das igrejas não veio só de fora, mas também de dentro da igreja. Devido a crenças, ensinamentos e comportamentos prejudiciais à saúde e à vida da igreja. Por exemplo, as igrejas em Roma tinham tensões raciais entre os gentios e os não-gentios. Os judeus e os gentios, que eram não-judeus. Em Coríntios, uns tinham sentimentos de superioridade espiritual. Abusavam da Santa Ceia do Senhor. Eles até toleravam imoralidade sexual dentro da igreja. Em Colossos, ainda criaram-se falsas tradições. Adoraram anjos até. Nunca houve igreja perfeita. Sabemos disso, não é? Nem nunca vai haver. Mas à medida que o tempo passou, a maioria dos apóstolos já tinha morrido. O templo em Jerusalém foi destruído em 70 AD. Naquela altura este templo era o centro da religião judaica e as pessoas, os crentes, tiveram que se dispersar, fugir, exilados. Espalharam-se por todo o lado. E isso incluiu o apóstolo João, que viajou para Éfeso e assumiu a supervisão destas igrejas naquela região durante pelo menos 2 décadas. E algumas delas até são mencionadas em Apocalipse, capítulo 1 até 4. Vocês veem lá algumas das igrejas que ele estava também a supervisionar. E como disse, 60 anos tinham passado desde que Jesus tinha ascendido ao céu. E quer dizer que algumas das pessoas que lá estavam presentes quando a carta foi escrita podiam não ter conhecido Jesus em carne e osso. Não podiam estar presentes tal como o apóstolo João teve. Não testemunharam, viram, apalparam, ouviram a presença de Jesus. No entanto, por essa razão, falsos profetas, falsos mestres, a terra estava boa para eles propagarem o falso ensino. Porque pensamos, eles não teriam uma Bíblia como a nossa. Os ensinamentos dos apóstolos eram ditados oralmente. Tinha algumas escrituras, mas nem toda a gente tinha o Antigo Testamento em mãos e muito pouco o ensinamento dos apóstolos. E então, é justamente nesta situação que o apóstolo João enfrentou ao escrever esta carta. Ele enfrentou uma crise provocada por saída de pessoas que lá estavam a propagar uma falsa mensagem acerca de Cristo, com falsos ensinamentos e com atitudes, comportamentos que causou hostilidade entre os membros, até a não amarem-se uns aos outros, a terem amor pelo mundo e coisas materiais. E então o apóstolo João justamente vê-se a escrever esta carta para combater e conter o dano colateral que estes falsos profetas o fizeram. E vemos isto claramente no capítulo 2, se vocês virarem para o capítulo 2, capítulo 18 e 23, versículo 18 e 23. No capítulo 2, vejam comigo, isto é o que João continua a escrever. Filhinhos, isto é a última hora. E assim, como vocês ouviram, que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Ouçam, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido connosco. O facto de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E olhem o capítulo 4, versículo 1 e 3. Amados, e isto é o que eu quero que vocês pensem, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo o Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o Espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Vamos pausar, refletir um pouco. Okay? Hit the pause button. Depois pomos legendas. Não há nada de novo debaixo do sol, disse assim o rei Salomão.
Quando analisamos as falsas religiões que dizem ser cristãs, nos dias de hoje, nós notamos que por detrás de cada crença, prática, valor, comportamento, tradição até, ou ensino, está uma falsa ideia, ou noção, ou crença acerca de Jesus Cristo. Temos que esquecer a nossa ideia de religião, crença ou até experiência. A pergunta que define a realidade é a seguinte: o que acreditas a respeito de Jesus Cristo? É isso que vai definir a tua vida. Porque o que se crê sobre Cristo determina não só a tua religião, a tua vida, mas também o teu destino eterno. Todas as seitas cristãs nasceram derivado de uma falsa noção de quem Jesus é, da identidade de Jesus. Já encontraram alguns testemunhas de Jeová na cidade? Temos muitos. Pois eles atacam a identidade de Jesus Cristo, não o consideram divino, ele não é Deus, e também consideram o anjo, Miguel, acho eu. Os Mormons, existem alguns aí, não é? Eles acreditam que Jesus é um irmão de Satanás e produto da procriação divina. E que é o primeiro de muitos filhos espirituais. Agora, eles consideram-se cristãos, não? Se fosse a perguntá-los, eles consideram-se crentes, cristãos. Não é verdade? Mas será que são realmente? Eles admitem seguir a Cristo, não é? Se perguntarem, nós seguimos Cristo. Perguntarem, vocês seguem a Bíblia? Eles também dizem que sim. Nós seguimos a Bíblia. Então, como é que nós sabemos o que é verdade e mentira? Não é? Como é que nós sabemos a verdade da mentira? Como podemos seguir, imitar, agradar Jesus e ter comunhão com Ele se não conhecemos de facto quem Ele é? Não é verdade? Que Cristo estamos confessando? É esta a minha pergunta. O objetivo desta mensagem hoje é destacar 4 verdades acerca de Cristo. 4 verdades acerca de Cristo, para que saibam que estão confessando Jesus Cristo verdadeiro, o que salva, e ao conhecerem o verdadeiro Cristo, possam ter comunhão e alegria na sua igreja e serem usados por Ele. Esta carta está repleta de aplicações da fé, testes da fé, exortações para estarmos a amarmos uns aos outros, tanto individual como congregacional, à igreja. Verdades estas que vão nos conduzir ao autoexame, autoavaliação, ok? Autoexame, e revelam a condição e a posição que nós temos da nossa alma perante o Deus que nos criou. Não, João com esta carta não procura apenas conter os danos colaterais feitos por estes falsos profetas, como eu estava a dizer. Mas também procura edificá-los, porque estas pessoas respeitavam estes falsos profetas. E quando os abandonaram, alguns ficaram na dúvida. Será que estou confundido pelo que eu sei acerca de Cristo? E então esta condição de dúvida estava crescendo. E então o apóstolo João também escreveu para edificá-los, tentar confortá-los com esta carta, mas ao mesmo tempo dando-lhes testes para que ele, para a próxima vez que isto aconteça, não volte a acontecer. Nem que alguns deles, que talvez ainda sejam como os falsos profetas, possam ter as mesmas más ideias, tenham a correta ideia acerca de Jesus Cristo. A compreenderem e a saberem, com certeza, também que não falharam na verdade e têm a vida eterna. Porque quando conclui o apóstolo João, quando conclui esta carta, no capítulo 5, vejam lá, capítulo 5, versículo 13, no final da carta, é assim que ele conclui. Ele disse, versículo 13 do capítulo 5, escrevi-lhes estas coisas, falando das coisas que escreveu, não é? A vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Compreendem? Eles querem que as pessoas tenham segurança, não dúvida, de que realmente, se morrerem agora, vão estar na presença de Jesus Cristo. Não tal como os falsos profetas, que alguns até pedalavam o, não sei dizer, gnosticismo, penso que é assim, que toda coisa material, tu podes conseguir chegar a Deus com um ensinamento ou um conhecimento secreto. Há uma maneira especial de chegar a Deus. E outra forma, que era docetismo, não sei se é assim que se diz em português, que tudo o que é material é pecado, mas tudo o que é espiritual
não é pecado, é puro. E esses ensinamentos já estavam a ser introduzidos no segundo século, mas já tinham índices de estarem a correr na igreja onde o apóstolo João estava agora a escrever. Mas, voltamos ao texto. Reparem que João não inicia a carta com uma saudação. Se vocês já leram a Bíblia muitas vezes, às vezes tem uma saudação, não é? Ele não começa com uma saudação. Ele vai direto ao ponto, pois já a questão mais importante, que é precisamente a verdade acerca de quem Jesus Cristo é. Que é a palavra da vida. E há 4 verdades sobre Cristo, ou a palavra da vida, às quais desejo chamar a vossa atenção. Hoje eu já vou as dizer de início. Primeiro, que Cristo é eterno. Segundo, que Cristo é histórico. Terceiro, que Ele é pessoal. E quarto, que Ele é experiencial. O primeiro versículo começa assim. O que era desde o princípio. Não é? Na vossa Bíblia. A primeira verdade sobre Jesus Cristo é a sua eternidade. Ele é eterno. Sem princípio, sem fim. Que outro versículo se lembram? Quando eu digo isto. O que era no princípio. De João, capítulo 1, versículo 1. Não é? Que também foi o mesmo escritor que escreveu esta carta. Em capítulo 1, eu leio para vós. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. As semelhanças da linguagem são notáveis, não são? A maneira como ele também indica-nos ali que a conexão da palavra da vida, a palavra que é Jesus, no princípio estava a palavra. E é-nos dito que Jesus estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por meio dele. E já agora, para ele também. É que também nos faz lembrar uma coisa. Gênesis capítulo 1, não é? Versículo 1. Na criação do universo, do planeta, do mundo. Em Gênesis 1 é-nos dito, no princípio Deus criou o céu e a terra. Os céus e a terra. Jesus é pré-existente. Okay? Ele é o Criador pré-existente e eterno. E em segundo lugar, por implicação, considerando que a verdade da eternidade estava sob ataque, não é? E precisava de ser afirmada logo no início da carta, sugere que havia pessoas dentro daquela igreja, ou igrejas, porque pode ter sido enviada a outras igrejas, não acreditavam ou estavam na dúvida sobre a eternidade de Jesus Cristo. Será que ele era só uma pessoa, como eu e tu, assim, nada especial? Ou havia mais? E esta era uma verdade fundamental posta sob ataque. Por isso, João estabelece desde o princípio. Jesus Cristo não teve princípio, nem não teve fim, e não tem fim. Ele não é um ser meramente criado, sem divindade, como nós, meros humanos. E muitas religiões, hoje em dia, chamadas seitas, defendem que Jesus foi criado. Até algumas das que me referi. Não é? Mas digo-te uma coisa. Se alguém crê que Jesus Cristo não existiu eternamente e foi somente um ser humano criado por Deus, essa pessoa não é cristã. Ok? Não é cristã. Não é salva. João inicia a carta rejeitando qualquer distorção sobre Jesus. Jesus é eterno e divino. E é bem provável que os leitores desta carta nunca tenham visto Jesus. Os leitores desta carta provavelmente não viram Jesus. Eles precisavam de crer no testemunho dos apóstolos, um deles sendo o próprio João. Não é? Ele lá estava quando Jesus disse, em João capítulo 17, versículo 5, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tenho contigo antes que o mundo existisse. Ele estava lá. Mas aquelas outras pessoas podiam não estar lá. Mas os apóstolos estiveram, e isso faz-nos conduzir à segunda verdade sobre Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é histórico. Ele realmente existiu. É histórico. Na outra parte do versículo 1 e versículo 2, o texto prossegue dizendo o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou,
Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Estão a reparar? Ele está a dizer, nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos. As nossas mãos já palparam, tocaram. Ao contrário do que esses falsos mestres estão-vos a ensinar. Nós estávamos lá. Nós, os apóstolos, confiem na nossa testemunha. Nós vimos, caminhamos, comemos, falamos, aprendemos com Ele. E foram testemunhas da sua ressurreição. E até, se vocês se lembrarem, não têm que virar, mas nos Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22, nos diz quais são os requisitos para ser um apóstolo. E que na altura tem que ser alguém que constou e viu a vida e o ministério de Jesus Cristo e esteve presente na ressurreição de Jesus Cristo. E isso era um verdadeiro apóstolo. É por isso que não temos apóstolos hoje em dia. Ok? Só teve aqueles apóstolos que realmente viram a ressurreição, foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, João desafia assim, indiretamente, a autoridade destes falsos mestres. Já desafiou, logo desde o início. Já está a pôr a verdade em cima, antes de uma saudação. A mensagem apostólica está ancorada na experiência real e histórica daqueles que estiveram com Jesus Cristo. A Escritura nos diz que os crentes na Igreja são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. Ok? Portanto, está baseada nos ensinamentos que nós temos na Sagrada Escritura, dos profetas, dos apóstolos e Jesus Cristo. É o fundamento da nossa fé e da nossa Igreja. E é isso que nós lemos anteriormente, que os novos crentes se dedicaram ao ensinamento dos apóstolos. Não foi? João pode testificar porque viu Jesus Cristo ressurreto em carne e osso. Ele mesmo afirmou no seu Evangelho, João, capítulo versículo 1, 14, naquele mesmo texto, no versículo 14 da 1 João, de João capítulo 1, diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o próprio apóstolo João proclamou a mensagem recebida pelos próprios lábios de Jesus Cristo. Palavras de vida eterna. Lembram-se o que o Pedro disse quando muitos o abandonaram? E Jesus voltou-se para eles e disse, então vocês também vão me abandonar? E o que o Pedro disse? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus Cristo dá vida eterna. Não só Ele dá a palavra de vida eterna, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele vivemos e nos movemos. Atos 17. Ele está antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o clímax de toda a história. Compreendam? Jesus Cristo. É importante declarar vida eterna. Estava com o Pai, se manifestou. João sublinha o carácter divino de Jesus Cristo. E também uma absoluta realidade enquanto à sua encarnação. Compreendes? Tornou-se um ser humano. Já existia eternamente, tomou carne, ser humana, sem pecado. A vida eterna está ancorada em fatos históricos, presenciados por testemunhas oculares, comprovadas pelos sentidos, não é? Audição, não é? Visão e tato. Comprovada. A testemunha está feita. Mas hoje em dia toda a gente quer para ver, não é? Tu vais, eu estou nas ruas, falo com as pessoas. O que é que quer para ver? E é uma fraqueza humana que até um dos discípulos, que é nos dito, também sofreu com essa fraqueza. Tomé, sabem essa história? Não é? O Tomé também sofreu com essa fraqueza. Ele duvidou da ressurreição de Jesus. Por isso, se alguma pessoa duvida por vezes, não é derivado acerca de provas. É a fé. A fé. E Tomé duvidou. Ele até disse assim, se eu não ver as marcas dos pregos nas tuas mãos, falando de Jesus, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Isto é um dos discípulos. Isto é uma pessoa que estava lá com Jesus, tinha visto Jesus na semana passada.
Uma semana depois, quando Jesus finalmente lhe apareceu à frente, Jesus disse a Tomé: coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloca-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé respondeu: Senhor e meu Deus. Não é? De ver para quê? Mas sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse: porque me viste, tu crestes. Felizes os que não viram e creiam. Creem. Que somos vocês. Somos nós. Quer dizer, nós aqui temos que confessar aquele Jesus que eternamente existiu e esteve presente na história da vida humana. Estamos em 2025 depois de Cristo. Não é? Mas também há uma terceira verdade que João nos ensina no terceiro versículo. Não só que Ele é eterno, que tanto a sua encarnação como a sua ressurreição são fatos históricos, mas nomeadamente também que Jesus é pessoal. É pessoal. Uma relação. Versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Mas às vezes falar sobre Jesus, que é eterno, histórico, pode ser algo distante, pode parecer algo distante, impessoal. No entanto, o restante desta carta explica os efeitos práticos do conhecimento a Jesus. Em atitudes, valores e comportamentos. Muitos de nós desejaríamos ter estado com Jesus naquela altura. Caminhado com Ele, visto os milagres que Ele fez, ter uma conversa, fazer umas perguntas, partilhar um almoço, talvez naquela praia quando Ele preparou o peixe, depois da sua ressurreição. Muitos de nós gostaríamos de vivenciar, experienciar como é que foi estar lá. E às vezes ter tipo uma inveja inocente, não é? Uma inveja inocente do que seria ter estado lá com eles, os apóstolos, e com Jesus Cristo. Mas João deixa claro que, mesmo não tendo visto fisicamente o Senhor, temos comunhão, nos diz ele no verso, genuína, tal como a dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Todos os crentes têm uma comunhão pessoal com Deus. O Pai, com o Filho, e o adiciona através do Espírito Santo. Não uma relação pessoal com uma instituição, ou com os eventos e programas de uma instituição. Muitas pessoas podem estar ocupadas com muitos programas de uma igreja, certo? Ou com uma instituição e caridade e tudo mais. E isso é a experiência que define a sua vida cristã. Mas não. É um relacionamento que define a nossa vida cristã. Através do que nos é revelado pela palavra sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que eternamente existiu, veio à Terra, viveu perfeitamente, morreu, ressuscitou, para que nós tenhamos perdão. E estejamos prontos para o encontrar após a morte. E essa é a nossa missão diária. Proclamar este Evangelho a toda a criação. Muitas pessoas acreditam num Deus que não salva. Ok? Não salva. Sabes porquê? Criado nas suas próprias imaginações, porque não depende, não vem ao source, autoridade, ao fonte de conhecimento. Então criam um Deus à sua própria imagem para estar confortável com os seus hábitos e decisões e comportamentos pecaminosos. E depois dizem, meu Deus, que eu não faria isto, não dizia nada contra isto. Porque não vão aqui para conhecer Jesus Cristo. Ora, se eu dissesse que amo a minha mulher e que não tenho nada contra ela, mas não quisesse ler as mensagens dela, falar com ela, estar na presença dela, saber o que ela quer, gosta e que não gosta, não tenho relação nenhuma com ela. Posso dizer acreditar em Deus e amar Jesus, mas não tenho nada dessas coisas práticas na minha vida. Não, estou enganado. Estou enganado. Qualquer pessoa que diga ter uma relação pessoal com Deus, mas possuem o Cristo errado, têm o Deus errado. Estão na igreja errada. Não desfrutam de comunhão genuína. Creem em um evangelho errado e realmente não são verdadeiros cristãos. Mesmo que sejam boas pessoas. Até melhor do que nós, provavelmente, às vezes.
Tem muitos testemunhas de Jeová que são, se calhar, mais moralmente melhores que eu. Mas o Cristo é o que faz a diferença. Ok? Relacionamento com Ele. O eterno, histórico, pessoal, através da palavra que é-nos dada. João, no fim desta carta, capítulo 5, versículo 11 a 13, afirma isto com clareza. Se vocês quiserem lá também virar. Capítulo 5, versículo 11 e 13, afirma com clareza: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas para que vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vejam como está a importância de vocês confessarem Jesus como o Senhor das vossas vidas. Porque sem Ele, o verdadeiro Jesus, nem tem o Deus, o Pai, não tem a eternidade. Haverão alguns nos últimos dias que te dirão: ai Senhor, nós fizemos tanta coisa por Ti, milagres, expulsamos demónios, até profetizamos no vosso nome. Pode ser que essas coisas aconteçam. Mas Jesus olha para eles e disse: vocês que departam de mim, seus trabalhadores de iniquidade, ou algo assim. Então, o que define a nossa vida cristã é Jesus Cristo. É por isso que somos chamados cristãos, não é? Seguimos Cristo. Mas se tivermos o Cristo errado, não estamos a ver para Ele. Existem inúmeras igrejas e seitas, não é? Em movimentos liderados por pessoas que alegam ter comunhão com Deus. Mas se o ensino deles não corresponde ao Jesus retratado pelos apóstolos na restante Sagrada Escritura também, devem ser atribuídos, sabes a quem? Falsos mestres. Que são serventes do diabo, de Satanás. Capítulo 4, versículos 5 e 6 da 1 João. Ouçam, falando dos falsos profetas e mestres. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Nós, cristãos, genuínos, viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Falando dos apóstolos. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, a verdadeira comunhão cristã decorre primariamente da comunhão com Deus Pai, com o seu Filho, que nos é revelado nas Sagradas Escrituras. Porque Deus é pessoal. Jesus é pessoal. E volto a declarar que Jesus até disse que vida eterna é conhecer o Deus Pai e é Ele quem enviou. Não é? O que nos leva agora ao quarto e último ponto, que Jesus Cristo é experiencial. Jesus é eterno, histórico, pessoal e também experiencial. O que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto? Que Jesus Cristo e todas as coisas acerca de Jesus Cristo não só são meramente um intelectual. Ok? O conhecer. Há pessoas que conhecem a Bíblia melhor que eu. Que não são crentes. Então não é um exercício, é isso que eu estava à procura, intelectual, em conhecer mais sobre Jesus na palavra. Porque qualquer um pode memorizar as Escrituras. Não é? Não estamos a falar de um conhecimento apenas intelectual, mas no conhecimento de quem Ele é, confessar que Ele é o Senhor, ressurreitou, para que nós sejamos salvos. Que Deus ressuscitou dos mortos, para que nós sejamos salvos, com o nosso coração. Na realidade, que Jesus é o único nome dado ao mundo para quais nós podemos ser salvos. E que não há salvação em mais ninguém. Só em Jesus. Não é no Papa, não. Nas freiras, no padre, no Sandro. Não há salvação na igreja, nas tradições, nos rituais, nas orações que fazemos. Não. Através do nosso arrependimento pelos nossos pecados e fé que Jesus realmente tomou os nossos pecados na cruz e pagou a punição que nós merecemos. E que somos libertos pela graça, mediante a fé. E que nada que nós possamos fazer vai merecer vida eterna. Compreendam? Só Jesus Cristo que viu a vida perfeita que eu e vocês não conseguem viver.
E este efeito, deste conhecimento, é o que o apóstolo João nos diz no versículo 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O propósito de nós estarmos a vos dizer estas coisas sobre Jesus Cristo, que ser eterno, pessoal, histórico, para vocês confessarem o verdadeiro Jesus Cristo, e então aí teremos uma comunhão, uma alegria, juntamente com o Pai e o Filho, Jesus Cristo, e através do Espírito Santo. Uma vida de comunhão pessoal. Que seja completa. Não falta em nada. Temos tudo o que é preciso aqui para termos alegria completa em Deus. Esquece o que as pessoas te dizem, o que a televisão diz, o que a música canta, experiências, visões e tudo mais. Mede toda a tua experiência através da palavra. Ok? Porque o coração é pecaminoso e ele nos engana. É doente. Ninguém o consegue entender. E é por isso que nós precisamos das lentes bíblicas para examinar a nossa vida, o nosso comportamento e todas as doutrinas e ensinamentos de todas as pessoas que proclamam pregar Cristo. Ok? O propósito do apóstolo nesta introdução foi mesmo isso, para que a nossa vida cristã seja completa, porque permanece e descansa numa pessoa. Numa pessoa, não nos falsos mestres, ensinamentos, intelectualidade, experiências, não. Numa pessoa. É experiencial. E ao longo desta carta, enquanto se permanecerem aqui, para os vossos domingos, o apóstolo João, mais de 40 vezes, lhes diz que quer que conheçam. Conheçam. Ele quer que eles conheçam, que tenham. Mas que este conhecimento os leva a amar, que é 46 vezes ele diz: amem, ama, não ames o mundo. Ama o teu irmão. Se não tens o amor de Deus em ti, como podes dizer ser cristão? Se vês o teu irmão com necessidades e não o ajudas, como podes ser um filho de Deus? Compreendem? Então o conhecimento produz amor. E o apóstolo João começa por nos dizer que esse amor está fundado numa pessoa que é Jesus Cristo. Agora, chegando ao final, quero acabar onde comecei, que é naquela oração com Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez pelos seus seguidores. Então vamos juntos a capítulo 17, versículo 13 a 23, por favor. Capítulo 17, João, o mesmo autor, versículo 13 a 23. João 17, de 13 a 23. João 17. Versículo 13, começando em versículo 13. Jesus disse: agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Imaginem saber que Deus ama a sua igreja
da mesma maneira como amou o seu próprio Filho e o deu para uma humanidade pecaminosa, para que todos aqueles que creiam nele não pereçam, mas tenham vida eterna. São a visão correta, a crença correta de Jesus Cristo produz alegria, satisfação, completa alegria. Em Cristo. Então não procures alegria em nada mais. Nada temporário vai dar esta alegria. Ok? Medicamentos, televisão, desporto, fama, sexo, etc, etc, etc. Porque estás a preencher a tua vida, a tua alma, com um buraco em quem pertence é Jesus Cristo. Okay? Mas tens que ter o verdadeiro Jesus Cristo. Procurar o verdadeiro Jesus Cristo. Confessar o verdadeiro Jesus Cristo. Porque só nele há vida eterna. Porque ele é a palavra da vida. Então, confessa Jesus. Eterno, não é? Histórico, pessoal e experiencial. Então vamos agora fechar em oração e depois cantaremos juntos o hino Cristo, Esperança na Vida e Morte. Novamente, mas em português. Então vou orar, fechar e então cantemos para concluir o nosso tempo de louvor. Grande Pai, mas que verdade temos em Jesus Cristo e na Sua Palavra que nos aponta para Ele. A Tua Palavra é como um mel, é santa, é boa. Nós temos esperança. Nós, Pai, é lá que encontramos vida eterna, as Tuas Palavras, Jesus. É lá que nós sabemos como viver a nossa vida cristã. E pedimos, Pai, que nos dês uma força zelosa para proclamar o perdão que há no sacrifício de Jesus Cristo. E para vivermos tais como acreditemos nisso. Então pedimos que nos fortaleças para esta semana, mesmo dentro de todos os problemas, todos os testes que esta vida nos leva, sabendo que estamos seguros nas Suas mãos e que fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo para o sempre e é para Ele que daremos toda a glória, seja na vida ou na morte. Então ajuda-nos, Pai, a viver assim. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.